Olá, meu nome é Edson Borim, eu sou professor do Instituto de Computação da Unicamp e nesta videoaula eu vou falar sobre linguagem de montagem e o montador. Bom, como a gente viu nas últimas aulas, programar em linguagem de máquina é uma tarefa bem tediosa e também é suscetível a erros, né? Você codificar instruções manualmente, selecionar endereços manualmente, isso pode levar a diversos erros. A ideia é que a gente possa programar uma linguagem simbólica, né, de forma textual, e fazer uma ferramenta para converter o programa nessa linguagem para a linguagem de máquina. Essa linguagem simbólica seria a linguagem de montagem, né, em inglês Assembly Language, e a ferramenta seria o montador, né, em inglês Assembler. Então, o montador é uma ferramenta que pega um programa numa linguagem de montagem, né, textual, como a gente vai ver, e transforma num programa em linguagem de máquina, né, já em binário ou numa representação próxima em hexadecimal. Bom, o programa em linguagem de montagem ele possui quatro elementos principais, quatro elementos básicos. Ele possui rótulos, instruções do processador, diretivas de montagem e comentários. Tá? Então, os comentários no código, geralmente no programa em linguagem de montagem, são feitos através de um caractere, né, que quando colocado na linha indica que todo o restante da linha contém um comentário. Então, se você vê uma linha num programa em linguagem de montagem, né, que tem um caractere, por exemplo, arroba, isso significa que o caractere em si e tudo que vier depois dele até o final da linha pode ser descartado pelo montador, porque é apenas um comentário que o programador colocou ali. Tá? Esse caractere pode variar de montador para montador, né? Em alguns montadores isso vai ser um cerquilha, em outros vai ser um ponto e vírgula, em outros talvez seja um barra barra, né? E no montador que a gente vai discutir aqui, que é o montador para o IAS, o caractere vai ser o arroba. Tá? Então tudo que vier depois do arroba é um comentário. Bom, rótulos são anotações de lugar ou endereço, então sempre quando a gente precisar anotar um ponto, né, criar um marcador no meio do programa de forma que a gente possa referenciar esse marcador depois, seja para saltar ali ou carregar um dado que está naquela posição, né, da memória, a gente usa um rótulo. Tá? Então, rótulo basicamente é um marcador. Rótulo não ocupa espaço no programa, tá? Você pode colocar diversos rótulos no seu programa, que isso não vai aumentar o tamanho do seu programa binário. É apenas um marcador. Instruções do processador são basicamente as instruções que o programador quer inserir, né, na memória para gerar o programa. Tá? Então, um exemplo seria você escrever load m de 0, 100, né, onde você está dizendo para o montador, ó, coloca a instrução load, né, com o campo 0x100 na memória. Tá? Então, a gente pode escrever instruções dessa forma. E o último tipo de elemento são as diretivas de montagem, que essencialmente são comandos que a gente está dando para o montador para instruir o montador como ele deve realizar a montagem. Né? Por exemplo, a diretiva .include outro arquivo.s. Ela toma como parâmetro aqui o nome de um arquivo e ela lê o conteúdo desse, ela está dizendo para o montador ler o conteúdo desse arquivo e expandir nesse ponto. A diretiva .org, né, que diz para o montador mudar o ponto de montagem atual. A gente já vai ver o que significa isso. Ou a diretiva .byte, que diz para o montador, introduza um byte na memória com o conteúdo, nesse caso aqui, 0xe. Bom, um programa em linguagem de montagem ele é dividido em linhas. Tá? Cada linha tem um desses dois formatos. Ela tem um rótulo opcional, ou seja, esse rótulo pode ou não existir. Ele tem uma instrução opcional e um comentário opcional. Tá? Ou, né, o segundo formato de linha, que é rótulo opcional, uma diretiva opcional e um comentário opcional. O que significa isso? Bom, uma linha ela pode ter um rótulo, uma instrução e comentários, ela pode ter apenas um rótulo, ela pode ter um rótulo e uma instrução, ela pode ter apenas uma instrução, pode ter instrução e comentários, e ela pode ter apenas comentários. Ou ela pode ser uma linha em branca, né? Como os três elementos são opcionais, ela pode ser uma linha que não tenha conteúdo nenhum. Opcionalmente, a gente pode ter uma linha que contenha rótulo diretiva, né? Ou só uma diretiva, ou diretiva e comentários. Tá? Então, a linha tem um desses dois formatos aqui.
Bom, os rótulos, como eu disse, são anotações no código que serão convertidas em endereços pelo montador. A sintaxe de um rótulo é uma palavra terminada com o caractere dois pontos. Tá? Exemplos: LACO dois pontos, ou var underscore x dois pontos. O formato dessa palavra são caracteres alfanuméricos, elas têm que começar com caracteres alfabéticos, não pode começar com número. Tá? Ela pode ter números no meio da palavra, muito parecido com a regra de se criar nomes de variáveis na linguagem de programação C. Bom, em instruções correspondem, então, como eu disse, às instruções do processador, e a sintaxe geralmente é composta por um mnemônico e os parâmetros da instrução. Então, exemplo, o mnemônico ADD, né, e o parâmetro M, né, abre parênteses, 0x100, fecha parênteses. Aqui a gente está dizendo para o montador que a gente quer produzir a instrução de soma, né, e o parâmetro dela tem que ser o 0x100. Tá? Aqui também a gente está querendo produzir uma outra instrução, a instrução de load, e assim por diante. As instruções elas podem utilizar rótulos no campo endereço, tá? Então aqui é um ponto interessante, né? No exemplo anterior, a gente utilizou uma constante no campo de endereço, né? Então 0x100 e 0x200. Isso aqui é conveniente quando a gente sabe onde está o dado que a gente quer carregar, né? Ou seja, a gente já tem uma noção em que posição de memória vai ficar aquele dado, né? Mas nem sempre a gente sabe. Então, muitas vezes quando a gente está escrevendo um programa, é interessante a gente utilizar rótulos para dizer o que a gente quer. Tá? Nesse caso aqui, a gente queria fazer um laço. O rótulo laço ele indica o começo do laço, então na hora de fazer um salto, né, para o começo do laço, em vez de dar o endereço da instrução load, eu estou dizendo para o montador, olha, é para saltar para o ponto, né, de memória indicado pelo rótulo laço. Tá? Então a gente pode usar rótulos nos campos endereços das instruções. Bom, como é que o montador então ele converte esse programa para a linguagem de máquina? Né? Primeira pergunta aqui é quando a gente encontra um. Vamos ignorar o laço por enquanto, né, esse rótulo aqui. Vamos para a próxima linha, é o seguinte: a gente encontrou a instrução load. Né? Quando a gente encontra uma instrução, basicamente o montador ele tem que pegar e produzir essa instrução no mapa de memória. Né? Mas em que lugar que ele vai colocar isso no mapa de memória? Né? Em qual palavra de memória? Na palavra que começa, que está associada ao endereço 100, que está associado ao endereço 200, 000. Então, talvez, né, esse montador ele seja um montador especial que parte do pressuposto que quando você está começando a montar um programa, você está querendo colocar ele, se você não disser onde ele vai ser colocado, né, esse programa vai ser colocado na memória a partir do endereço 0. Aí tudo bem, aí fica bem claro aqui que a instrução load tem que ficar na palavra de memória associada ao endereço 0 do lado esquerdo. Né? E aí a instrução sub, né, que é a próxima instrução, tem que ficar no endereço 0, né, do lado direito, e assim por diante. Tá? Mas em muitas situações, o montador ele não parte desse pressuposto e ele espera que o programador diga para ele aonde que ele quer colocar as informações, tá, no mapa de memória. Tá? Para que o programador possa informar o montador, existe uma diretiva. Tá? Essa diretiva é chamada .org e ela seta, ela ajusta o ponto de montagem atual. Tá? Então, a diretiva.org, ela toma como parâmetro o endereço, né? Então, .org 0x000 diz para o montador que a partir desse momento eu estou colocando coisas no mapa de memória a partir do endereço 0x000 à esquerda. Então, uma vez que essa diretiva foi processada pelo montador, ele sabe que a partir de agora ele tem que continuar a montagem a partir desse endereço. Quando ele encontrar o rótulo laço, ele sabe que o rótulo laço está associado ao endereço 000 à esquerda. Né? Quando ele encontrar a instrução load m de 0x100, ele sabe que ele tem que colocar essa instrução na posição atual, que é o endereço 000 à esquerda. Né? Uma vez que ele colocou essa instrução, ele avança o ponto de montagem para a direita, né? De forma que quando ele encontrar a próxima instrução, ele não sobrescreva, né, o mapa de memória com uma informação nova,
né, num lugar que já tinha informação. Então, quando a gente encontra a instrução de subtração, a gente tem que colocar ele no mapa de memória, no endereço 000, mais à direita. Né? Então, toda vez que a gente adiciona algo no mapa de memória, a gente avança o ponto de montagem, né, de forma que o próximo elemento que for colocado lá não sobrescreva o anterior. A gente poderia usar a diretiva .org, por exemplo, para controlar os endereços que vão estar associados aos rótulos. Né? Então, eu poderia, por exemplo, colocar .org 0x100 para dizer para o montador, a partir de agora estou montando o programa no endereço 0x100. Aí o montador vê um rótulo varx e fala, opa, varx está associado ao endereço 0x100 à esquerda. A gente coloca um outro comando, .org 0x200, e o montador entende, bom, a partir de agora eu tenho que despejar, né, conteúdo no mapa de memória a partir desse endereço. Né? Aí ele encontra um rótulo e fala, opa, o rótulo y, var y, está associado ao endereço 0x200. Nota que até esse momento a gente não adicionou nada no mapa de memória, a gente só modificou o ponto atual de montagem e criou rótulos que nada mais são do que anotações de endereços. Tá? A gente novamente muda o ponto inicial de montagem, agora para o endereço 0x000, né? O montador encontra o rótulo e associa esse rótulo laço ao endereço 0x000. Aí ele encontra a instrução load, ele vai colocar essa instrução na palavra de memória associada ao endereço 000 à esquerda. O campo var, quer dizer, o campo endereço da instrução de load, né? A gente não tem um número aqui, mas a gente tem um rótulo, né? E varx, a gente sabe o valor de varx. O valor de varx é o endereço, né, que estava associado ao ponto atual de montagem quando o rótulo varx foi processado pelo montador. Nesse caso, era o endereço 0x100. Então, o montador, na hora que ele encontrar a instrução load, ele vai fazer um load 0x100. Né? Quando ele encontrar a instrução sub, ele vai produzir uma instrução sub no mapa de memória que tem como parâmetro, né, o endereço 0x200, que está associado ao rótulo var_y. Tá? E assim por diante. A gente vai ver passo a passo como que o montador ele guarda essas informações. Bom, nesse exemplo aqui a gente disse para o montador muda o ponto de montagem né, e aí ele viu esse rótulo e ele associou isso ao ponto de montagem. A gente usou esse truque aqui para ficar definindo quais são os valores que a gente gostaria que os rótulos tivessem. Tá? Mas e se a gente quiser, além de associar um rótulo, a gente quisesse colocar algum conteúdo na memória, né? Até agora a gente já conseguiu colocar conteúdo, né, colocando instruções, mas e se eu quiser colocar dados? Então vamos supor que eu queira criar um rótulo varx associado à posição 0x100 e eu queira colocar alguma informação ali na memória, como a gente colocava diretamente no mapa de memória. Né? Então existe uma diretiva para isso. Né? Nesse caso a diretiva .word, ela toma como parâmetro um valor, no caso do IAS um valor de 40 bits representado com 10 dígitos hexadecimais, e essa diretiva, ela pega esse valor e ela informa ao montador que, olha, para você colocar esse valor no ponto de montagem atual. Bom, então, o que acontece na hora que a gente tenta montar esse programa aqui? Tá? A primeira coisa que o montador vai encontrar é a diretiva .org, né, 0x000. Tá? Deixa eu criar uma caixinha de texto com um espaço para eu poder digitar. Para eu ir montando esse programa aqui manualmente à medida que a gente vai olhando para para esses comandos aqui, para essas linhas no programa linguagem de montagem. Então eu vou criar essa caixinha aqui, pintar o fundo dela de cinza, e muito bem. Tá bom. Eu vou mudar isso aqui para uma fonte com espaço constante, e aumentar um pouquinho. Pronto. Tá. Muito bem. Então a primeira coisa que a gente vai encontrar, que o montador encontra, é a diretiva .org, né? Então o ponto atual de montagem agora, vou escrever aqui embaixo, tá? Atual. É 0x000 à esquerda, tá? Tudo bem. A gente não colocou nada no mapa de memória, tá? A gente só ajustou o ponto atual de montagem. Depois a próxima coisa que ele encontra é o rótulo laço. Quando ele encontra o rótulo laço, bom, ele pega e lembra, né? Ele guarda numa tabela, olha, o rótulo laço
tá? Está associado ao endereço atual. Qual que é? 0x000 esquerda. Tá? Muito bem. Próxima linha a ser processada é essa. Ele encontrou a instrução load, né, de m de var x. Quando você encontra uma instrução, você tem que adicionar isso no mapa de memória. Qual que é a posição atual de montagem? 0x000. Então a gente vai colocar aqui na posição 000, né, a instrução load, que é a instrução 01, né, tem que colocar um campo endereço, né, e aí tem mais outra, né, potencialmente outra instrução que iria ali. Né. Nesse momento a gente sabe que o opcode é 01, e como a gente não viu a variável x ainda, né, quer dizer, a gente não viu esse rótulo, não tem como saber o que colocar ali. Tá? Então por enquanto vamos deixar assim. Bom, aí a gente avança para a próxima linha, né? E em vez de deixar interrogação aqui, eu vou deixar interrogação, interrogação x, para a gente lembrar que era o endereço da variável x que teria que ser colocado aqui, tá? Ou melhor ainda, eu vou colocar var x. Depois eu apago isso e coloco o endereço de var x. Bom, a próxima linha, né, contém uma instrução também, instrução de subtração. Se eu não me engano, o opcode da instrução de subtração é 06. E o endereço, né, o campo endereço contém também um rótulo var y que não apareceu, então eu vou colocar var y. E uma vez que a gente adicionou essa instrução, né, quando a gente adicionou a instrução load, a gente avançou o estado atual para 000 à direita. Tá? Depois que a gente adicionou a instrução sub, né, aqui, a gente avançou o ponto de montagem atual para 001 esquerda. Tá? Então agora a gente está processando a instrução jump, tá? E a gente está na posição 001 à esquerda. Então, a instrução a gente tem que adicionar no mapa de memória, então a gente vai lá e cria uma linha nova no mapa de memória. A gente vai colocar o jump aqui, eu não sei qual que é o opcode desse jump, e a gente vai colocar o campo endereço laco. Tá? A gente já sabe qual que é o campo endereço laço, por quê? Está registrado aqui, ó, a gente já viu esse rótulo, né? Então é campo 000, né, quer dizer, o endereço 000. E aí a gente já sabe mais uma informação. Isso aqui é um salto para a esquerda. Né? Qual que é o opcode de um salto para a esquerda? A gente quer saber qual que é o código de operação da instrução de salto. Essa instrução de salto é um salto incondicional, né, para o rótulo laço. A gente já sabe que o rótulo laço está associado ao endereço 000, então o campo endereço dessa instrução vai conter 000 à esquerda. Então a gente tem que procurar pela instrução de jump, né, que salta para a esquerda. Tá? Então o que eu estou mostrando aqui para vocês é um cartão de referência com as instruções do IAS, que está disponível na página da disciplina. Né, o salto incondicional à esquerda, né, que é o jump mx, né, o 02.19, ele contém o código de operação 00001101. Então os 4 primeiros bits, né, representam o dígito, podem ser representados pelo dígito hexadecimal 0, e os 4 últimos bits podem ser representados pelo dígito hexadecimal, vamos ver aqui, é 1 mais 4 mais 8, né? Então 13. Então 13 A é 10, né? Então é B, C, D. Então é o código de operação 0D. Tá? Então a gente vai escrever aqui código de operação 0D. Muito bem. E uma vez que a gente processou essa instrução, a posição de montagem é atuada para atual é ajustada para 001 direita. Né? Muito bem. Tá. Depois de processar então, a instrução de jump, a gente processa a instrução, a diretiva .org 0x100, que vai fazer com que a posição atual seja ajustada para 100 à esquerda. Né? Então essa diretiva sempre ajusta para o endereço à esquerda. A gente vai encontrar o rótulo varx, né? Então varx vai estar associado a 0x100 à esquerda. Ok? E, bom, a gente vai encontrar, depois do rótulo varx, a gente vai encontrar a diretiva .word, que instrui o montador a colocar um valor na memória. Tá? Então, como a posição atual de montagem é 0x100,
né? Então a gente vai colocar esse valor aí, que é o 0000000001, nesse endereço, né? E uma vez que a gente colocou, a gente vai atualizar a posição atual de montagem, né? Só que em vez de atualizar para a direita, como eu coloquei 40 bits, né? Não foram 20 bits, eu vou atualizar, eu vou ocupar duas metades, né? Ou seja, uma palavra inteira. Tá? Então agora a posição atual de montagem é 101. Bom, a gente encontra a variável, o rótulo var y, né? E aí o montador ele associa esse rótulo ao endereço atual, né? Que é o 0x101 barra esquerda. E aí, por fim, a gente encontra a diretiva de montagem .word. Novamente, a gente coloca na posição de montagem atual, que é a 0101, né? Tá aqui. A gente coloca o dado que ele está pedindo. Então, pronto. Então, depois disso, esse programa está montado. Tem algumas coisas que a gente precisa resolver aqui ainda, né? Nessa palavra de memória, a gente só tem metade dela preenchida. Quando isso acontece, a gente simplesmente preenche o resto com zeros. Tá? E nessa palavra de memória, quando a gente construiu ela, a gente não tinha ainda o endereço de var x e de var y, mas agora a gente já tem, a gente sabe que var x é 0x100 à esquerda, né? Então a gente simplesmente coloca 100 aqui, e var y é 101, e pronto. Com isso a gente terminou de montar esse programa. Essas informações podem ser descartadas e a gente já tem um mapa de memória com a montagem desse programa. Muito bem. No exemplo anterior, então, a gente viu que a gente pode usar a diretiva .org, né, para escolher um ponto atual de montagem, né, e a gente tinha um .org aqui também, né, a gente tinha um .org 0x100 para dizer para o montador que a partir de agora eu estava colocando, associando meus rótulos e, enfim, colocando informação na memória a partir desse ponto de montagem. O que acontece se eu tirar isso daqui? Bom, o que acontece é o seguinte, à medida que a gente for montando esse programa, a gente vai colocar isso aqui do lado esquerdo da palavra de memória, a gente vai colocar essa informação do lado direito, a gente vai colocar essa informação do lado esquerdo, e na hora que a gente encontrar esse rótulo, ele vai ser associado a um endereço do lado esquerdo, perdão, do lado direito, só que não dá para a gente fazer um load do endereço do lado direito, tá? E tem outro problema aqui, na hora que a gente encontrar a diretiva .word, o ponto de montagem atual é o 001 à direita. Só que não dá para eu colocar quer dizer, um valor de 40 bits, né, da metade da palavra para frente. Então, em tese, né, a gente poderia avançar automaticamente o ponto de montagem, né, mas isso não é todo montador que faz. Ou a gente poderia gravar os primeiros 20 bits dessa palavra numa palavra de memória, os 20 bits subsequentes numa outra palavra de memória. Mas aí seria difícil a gente carregar essa constante aqui, né, ou essa variável, com a instrução load, porque a instrução load não consegue carregar pedaços, né, de uma palavra de diferentes palavras de memória. Então, de alguma forma, a gente tem que dizer para tem que ter uma forma de dizer para o montador que, olha, a partir desse ponto, eu não estou nem preocupado com o endereço que você vai escolher, mas eu tenho que estar alinhado à esquerda. Tá? Então, existe uma diretiva para isso. Essa é a diretiva .align. Tá? A diretiva .align, ela ajusta o ponto atual de montagem para um endereço que é múltiplo desse valor. Então, se for 1 aqui, qualquer endereço é múltiplo do valor. Tá? Então, ele vai tentar preservar o endereço atual. E à esquerda. Então, se o ponto de montagem, no momento que a gente encontra a diretiva .align, é um endereço à esquerda, então basta você verificar se ele é múltiplo desse valor aqui. Se for, está tudo certo, a .align não faz nada. Se o endereço não for múltiplo, então você vai avançando o endereço atual de montagem até que ele seja um múltiplo desse valor. Então, por exemplo, se o ponto atual de montagem é o endereço 13, tá? E aqui a gente tem um ponto align 4, isso significa que a gente tem que avançar esse endereço 13 até um endereço que seja múltiplo de 4. Nesse caso vai ser o endereço 16. Tá? Então o montador, quando ele encontra ponto align, ele alinha o ponto atual de montagem, né, avançando o ponto atual. Tá? Se o endereço estiver alinhado à direita, ele vai avançar para o próximo
endereço à esquerda, né, antes de aplicar essa regra de ir avançando com o endereço. Nesse caso aqui, então, o que vai acontecer? A gente vai ter a instrução load do lado esquerdo de uma palavra de memória, sub do lado direito, o jump do lado esquerdo, e aí a gente vai encontrar a diretiva .align 1, e o montador vai entender que é para ele alinhar, né, no endereço múltiplo de 1 no lado esquerdo, então ele vai avançar o ponto de montagem para o endereço 002 à esquerda. Tá? E aí a gente consegue utilizar a diretiva .word sem problema nenhum. Bom, e se a gente quiser alocar um vetor? Né? Um vetor, como a gente já viu, nada mais é do que uma coleção de valores colocados consecutivamente na memória. Tá? Eles podem ser declarados, né, inicializados com a diretiva .word. Eu posso, por exemplo, colocar um .word, um valor, .word, outro valor, .word, outro valor. O montador vai colocar esses valores consecutivamente na memória. Então eu sei que esse rótulo aqui, que está associado a esta palavra de memória, né, contém o endereço inicial do vetor. Tá? Mas e se a gente quiser declarar um vetor que tenha 200 elementos? Né? Bom, uma forma bem ingênua é a gente copia e cola a diretiva .word 200 vezes. Né? Mas isso, obviamente, não é escalável. Né? Se a gente quiser fazer com milhares de elementos, a gente não vai fazer um programa que tem milhares de linhas, cada uma delas com um valor. Tá? Então, existe uma diretiva que ajuda a gente a fazer isso, é a diretiva wfill. Ela toma como parâmetro dois valores, um que é o tamanho do vetor e o outro que é a palavra padrão para ser colocada na memória. Então ela vai colocar, né, vai usar esse valor, que no caso é 200, né, 0xc8, ele vai replicar 200 vezes esse valor na memória. Tá? Então esse programa aqui, ele aponta para, ele faz com que o ponto de montagem se inicie em 0x00, coloca a instrução jump, ponto align avança o ponto atual, né, do endereço 0 à direita para o endereço 1 à esquerda. Esse rótulo fica associado a esse valor, ele coloca 200 valores na memória, e aí ele tem um novo rótulo e coloca mais um valor lá com o ponto .word. Se você não quiser, se você quiser alocar espaço para um vetor, mas não quiser inicializar ele, né, você pode fazer isso em linguagem de montagem usando a diretiva .skip. Então, o .skip basicamente está dizendo para o montador, olha, pula, né, X palavras de memória para continuar a montagem, porque eu quero que eu vou usar essas palavras de memória para armazenar valores durante a execução do programa. Tá? Então, aqui eu estou pedindo para o montador pular 200 palavras de memória, né, e ele vai continuar a montagem a partir do ponto atual mais 200. Uma outra diretiva que pode ser interessante é a diretiva .set. Muitas vezes quando a gente escreve um programa, em vez de escrever uma constante diretamente, a gente quer escrever um nome que indica aquela constante. Por exemplo, a aceleração da gravidade ou π. Né? Então, a diretiva .set permite que você associe um símbolo a um valor numérico. Então, aqui, .set, tamanho 0xc8, tamanho vai estar associado a esse valor numérico. Não existe, isso não é colocado na memória do programa, não existe um espaço, uma palavra de memória com a string tamanho e com o valor 200. Isso aqui é apenas uma anotação para o montador. Tá? Então, estou dizendo para o montador, quando você encontrar a string tamanho, entenda que é, na verdade, o valor 200. Quando você encontrar a string 0, entenda, na verdade, que é esse valor. Quando você encontrar a string 1, entenda que é esse valor, e assim por diante. Então, esse montador, ele associa três valores a três símbolos, perdão, esse programa de linguagem de montagem, né? Ele associa o valor 200 a tamanho, o valor 0 a string ZRO, o valor 1 a string UM, aí ele diz, né, para o montador, olha, inicia a montagem, quer dizer, continue a montagem a partir do ponto 0x000 à esquerda, coloca a instrução de salto para esse endereço, né, alinha o ponto atual de montagem, e aí associe o endereço atual ao rótulo vetor 1 e adicione na memória, né, tamanho, palavras, né, com o valor 0. Tá? Então, quando ele encontrar essa string tamanho, ele vai saber que é 200 porque você já disse para ele lá atrás que tamanho vale 200. E quando ele encontrar a string ZRO, 0, ele já vai saber que é o valor 0 porque você disse lá atrás que isso é associado ao valor 0. E assim por diante.
Bom, aqui tem um outro exemplo, a gente poderia associar, por exemplo, tamanho com valor 200, a string 0 com valor 0, a string 1 com valor 1, né, e a string início com valor 0x000. E aí executar quer dizer, oferecer colocar no programa uma diretiva .org, né, em vez de colocar 0x000, você simplesmente coloca a string início, né, porque o montador vai saber o que significa essa string. Tá? Você poderia usar isso também como parâmetro de uma instrução. Tá? Bom, agora que a gente já viu os principais elementos de um programa em linguagem de montagem, vamos ver como que a gente pode montar um programa em linguagem de montagem. Para isso, a gente vai utilizar o processo de montagem em dois passos. No primeiro passo, a gente computa os endereços dos rótulos e no segundo passo a gente gera um mapa de memória. Tá? Ou seja, a gente realiza de fato a montagem do programa em linguagem de montagem. Bom, então, primeiro passo. Como é que a gente computa os endereços dos rótulos? Primeiro, a gente mantém uma tabela de pares rótulo-endereço e a gente tenta gerar o código. Né? A gente processa cada linha do programa em linguagem de montagem tentando produzir o código. Mas nesse primeiro instante, a gente não se preocupa com os usos dos rótulos. Toda vez que eu encontrar um rótulo sendo usado no campo endereço, por exemplo, eu posso ignorar esse rótulo. E à medida que um rótulo é declarado, a gente vai registrando ele na nossa tabela, né, para depois desse primeiro passo a gente saber para cada rótulo qual que é o endereço dele. Então, como que isso funciona? Vamos ver um exemplo aqui. A gente vai montar esse programa, tá? Que tem a diretiva .org, 0x00, um rótulo laço, tem 3 instruções, a diretiva .line, um rótulo x, né? Ou a diretiva .word e assim por diante, tá? A gente vai representar nessa tabela aqui da direita as palavras que vão ser, o conteúdo que vai ser colocado no mapa de memória. Então aqui a gente tem endereço 000, 001, 002. Para cada um desses endereços eu coloquei duas caixinhas para representar as duas metades da palavra de memória, ou seja, os primeiros 20 bits, os próximos 20 bits vão aqui. Tá? E aqui eu coloquei uma tabelinha para a gente ir anotando o nome dos rótulos e os endereços associados a eles. Tá? Então, do lado esquerdo a gente tem um programa em linguagem de montagem, do lado direito, na parte de cima, a gente tem o conteúdo que vai para o mapa de memória, e do lado direito, na parte de baixo, a gente tem uma tabela que mapeia os rótulos e endereços. A gente também vai ter uma tabelinha aqui para armazenar o ponto atual de montagem. Tá? Então, posição significa a posição atual de montagem. Então, vamos começar a montar esse programa. Bom, o primeiro passo é a gente abrir o arquivo de entrada, né, e a gente lê a primeira linha. Na primeira linha, o montador ele vai encontrar a diretiva .org 0x000. Tá? Então, o que essa diretiva faz? Ela ajusta o ponto atual de montagem para o endereço 000 à esquerda. Tá? Então, basicamente, né, na hora que a gente encontra essa diretiva, a gente vem aqui na tabelinha posição e diz, olha, está no endereço 000, né, à esquerda. Uma vez que a gente processou essa diretiva, a gente pode ir para a próxima linha. Né? A próxima linha a gente encontra o rótulo laço. Né? Toda vez que a gente encontra um rótulo nesse primeiro passo, a gente associa o rótulo ao ponto, à posição atual de montagem. Né? Qual que é a posição atual de montagem? Está aqui na nossa tabelinha, 000 à esquerda. Então a gente pega o rótulo laço, escreve na nossa tabela laço e grava o endereço 000 à esquerda lá. Tá? Com isso a gente terminou de processar esse rótulo. Bom, a gente avança, né, para a próxima linha. Nesse caso, a gente encontra, não é nenhuma diretiva, nem um rótulo, é uma instrução. Quando a gente encontra uma instrução, né, um montador ele tem que colocar alguma coisa no mapa de memória. Tá? Então a gente vai colocar, nesse caso, a instrução load. Como é que a gente faz para colocar a instrução load? Primeiro passo, a gente tem que determinar aonde que a gente vai colocar. Simples, na posição atual de montagem, que é o endereço 000 à esquerda. Né? Então a gente vai lá no endereço 000 à esquerda, né, que é essa caixinha aqui, e a gente vai colocar a instrução load. Qual que é o código de operação do load? 01. Então a gente coloca 01. Né? E qual que é o que mais que a gente tem que colocar no mapa de memória? Tem que colocar o endereço, né, do campo endereço dessa instrução. Só que no campo endereço dessa instrução, a gente não tem um número, a gente tem um símbolo, né, que no fundo é um rótulo, é o rótulo X. Mas nota que a gente ainda não sabe o endereço do rótulo X, a gente só sabe o endereço do rótulo laço.
E tudo bem, não tem problema nenhum. Nesse ponto a gente não sabe, a gente não está interessado em produzir a versão final do código em binário, a gente só está interessado em construir essa tabela. Então o que a gente vai fazer é, a gente simplesmente avança com o processo de montagem, tá? Nesse momento, né, para não deixar vazio ali, eu posso simplesmente escrever 000, porque esse campo aqui não tem significado nenhum agora, tá? Bom, uma vez que a gente já colocou, quer dizer, definiu que a gente vai ocupar meia palavra de memória, né? A gente tem que avançar o ponto atual de montagem, né? E aí a gente faz isso, né? Como estava na posição 000 à esquerda, a gente avança ele para 000 à direita. Então, a próxima palavra, a próxima posição de memória que tem que receber alguma coisa durante a montagem é a palavra de memória associada ao endereço 000 na posição direita, tá ok? Muito bem, agora a gente vai processar a próxima linha do nosso programa, que é a linha que contém a instrução sub m de y, né? Posição atual de montagem 000 à direita, né? Como a gente viu. Então a gente tem que colocar nessa posição a instrução de subtração, tá? O código de operação dessa instrução é 06, né? Novamente, a gente não sabe o que tem que colocar no endereço, no campo endereço, porque ele está referenciando o rótulo Y, que não apareceu ainda, e novamente tudo bem. O que a gente faz é simplesmente avança a montagem, né? Ajustando a posição atual agora para o endereço 0x001 à esquerda, né? Porque essa é a próxima posição de memória que deve receber alguma coisa, tá? E aí a gente vai processar a próxima linha, né? Que contém a instrução jump mais m de laço. Aqui acontece uma coisa interessante, a gente já sabe qual que é o rótulo, tá? A gente está referenciando um rótulo, mas a gente já sabe qual é o endereço desse rótulo. É o endereço 000 à esquerda, né? Nesse estágio, né, no primeiro passo, a gente não precisa, na verdade, gravar nada, que a gente só tem que avançar a posição atual. Mas a gente vai deixar já registrado aqui, tá, um endereço, tá, que é 000, e o código de operação dessa instrução jump mais. Note, aqui acontece uma coisa muito interessante. Existem duas versões da instrução jump mais, uma que salta para a esquerda e uma que salta para a direita. Quando a gente escreve um código em linguagem de montagem, a gente não precisa escolher. A gente pode deixar o montador escolher para a gente com base no endereço do rótulo laço. Como o rótulo laço aqui está associado a um endereço à esquerda, a gente vai usar um código de operação para o jump mais que diz para ele saltar à esquerda. Tá? Bom, então avançando, né, com o processo de montagem, agora a gente está na posição 001 à direita, ou seja, essa caixinha aqui é que deve receber o próximo valor, né, o conteúdo de memória, mas aí a gente encontra a diretiva .line 1. Né? Novamente, a diretiva .line ela serve para se certificar de que o ponto de montagem, a posição de montagem, ela está associada ao endereço à esquerda, né? Nesse caso, múltiplo de 1. Múltiplo de 1 é qualquer endereço. No entanto, como a gente está a posição de montagem está associada ao endereço à direita, ele não está alinhado. Então a gente vai ter que avançar a posição até que ele fique num endereço alinhado. A próxima posição é o 002 à esquerda, e 002 é múltiplo de 1 e está alinhado à esquerda. Então, essa diretiva vai avançar o ponto de montagem até o endereço 002 à esquerda. Muito bem. Depois disso a gente avança, né? E o próximo elemento que a gente vai encontrar no programa vai ser um rótulo, que é o rótulo X. E quando a gente encontra um rótulo, né, nesse primeiro passo, o que a gente faz é adiciona ele na tabela e registra, né, o endereço da posição atual de montagem, que é o endereço 0x002 à esquerda. Tá? A gente avança novamente, né, e encontra a diretiva .word. A diretiva .word instrui o montador a colocar um valor, né, no mapa de memória. Nesse caso é o valor 0000000001. Né, e aí o montador ele observa que a posição atual de montagem é o endereço 0x002, então ele vai lá na palavra de memória 0x002 e coloca esse valor lá. Tá? Continuando aqui, né, a gente avança para processar agora a linha 8 do arquivo, o rótulo Y. Novamente, quando a gente encontra um rótulo, a gente adiciona ele na nossa tabela de rótulos, né, e pega o endereço da posição atual de montagem.
Note que quando a gente processou a palavra .word, a posição era 0x002 à esquerda, né? Mas aí a gente adicionou uma palavra de memória ao mapa de memória e isso fez com que a posição atual avançasse para o endereço 0x003 à esquerda. Então, nesse momento, o rótulo Y está associado a 0x003. E a gente avança no programa de linguagem de montagem, encontra a diretiva .word novamente e novamente a gente tem que colocar esse valor aqui no mapa de memória, né? E por fim, uma vez que a gente colocou esse valor, o processamento termina, né? Nesse caso aqui, quando a gente termina a posição atual é o 0x004 à esquerda, porque a gente colocou um valor aqui nessa palavra de memória. Tá? Ao término dessa primeira fase, a gente contém uma tabela, né, onde cada rótulo do meu programa já está associado a um endereço. Então, agora a gente pode ir para o segundo passo, que é gerar o mapa de memória. Né? Então, a gente faz a mesma coisa que a gente fez aqui. A gente percorre o programa gerando o mapa de memória, só que agora a gente não vai ter situações onde a gente encontra um rótulo e esse rótulo ainda não, o endereço dele não foi definido, porque a gente já construiu a tabela que associa para cada rótulo o endereço dele. Então, a partir de agora, a gente começa o processo de montagem já com a nossa tabelinha de rótulo e endereço. Tá? Muito bem. Então, eu zerei aqui a tabela com o conteúdo de memória. Também eu removi a informação da nossa tabela que contém a informação sobre a posição atual de montagem, mas eu preservei os rótulos e os endereços associados aos rótulos antes de começar o passo 2. Então, basta a gente processar agora linha por linha do nosso arquivo, né? Da mesma forma que a gente fez antes, mas a gente vai perceber agora que toda vez que a gente encontrar um rótulo, a gente já vai ter o endereço dele. Então, primeiro passo, diretiva.org 0x00, a gente atualiza a posição atual de montagem para esse endereço. Tá? Próxima linha do arquivo é o rótulo laço. Nesse segundo estágio, a gente não precisa mais registrar os endereços dos laços, ele já está registrado aqui. Né? Se você quiser, no seu montador, ele poderia ter um código de sanidade lá para verificar se o que está registrado aqui é de fato o endereço da posição atual. Tá? Mas se o seu computador está correto, isso é garantido de que isso vai estar certo. Bom, próxima linha, instrução load, né? A gente aponta a posição atual de montagem endereço 000 à esquerda, então a gente vai lá e coloca a instrução load na posição 000 à esquerda, opcode de load é 01, né? E qual é o endereço? Bom, o endereço de x, a gente já sabe o endereço de x, porque está aqui na tabela, é 002, basta colocar lá. Tá? Avançando, agora a gente encontra a instrução de subtração, posição atual de montagem é 000 à direita, a gente coloca lá então a instrução de subtração nessa posição, o código de operação da subtração é 06, o endereço, né, do campo endereço tem que ser um endereço associado ao rótulo Y, e a gente já sabe que o rótulo Y está associado ao endereço 003, a gente simplesmente coloca 003 lá. Avançando, a gente encontra a instrução jump+, né, que usa como parâmetro o rótulo laço, a gente já sabe o endereço do rótulo laço, o endereço 000, a gente escreve aqui. Novamente a posição atual de montagem agora é 001 à esquerda, então é aqui que a gente vai colocar a instrução jump. O opcode da instrução jump mais depende se a gente está saltando para a esquerda ou para a direita. Né? Como o rótulo laço está associado ao endereço à esquerda, a gente sabe que a gente está saltando para a esquerda. Então a gente coloca o opcode que faz com que essa instrução salte para a esquerda, né? Da instrução que salta para a esquerda. Avançando aqui a gente encontra a diretiva .align, né? A diretiva .align ela simplesmente ajusta a posição atual de montagem, né? Como a gente viu anteriormente. Então a gente faz isso. Tá? A partir de agora, então, a posição atual de montagem é 0x002 à esquerda. Tá? Depois a gente encontra o rótulo X. Né? O rótulo X já está associado à posição atual, que é o 0x002 à esquerda. Né? Está aqui na nossa tabela, a gente não precisa fazer nada. Aí a gente encontra a diretiva.word, coloca esse conteúdo, né, esse valor definido pela diretiva, né, no mapa de memória e avança na posição atual, né, e avança a posição atual. Então, nesse caso, a gente vai colocar no endereço 002 o valor 1, né, e a gente vai avançar a posição atual para 003. Tá? Tá aqui. Aí a gente encontra o rótulo Y,
né? Novamente, não precisa mais registrar, porque a gente já tem o valor de todos os rótulos. E, por fim, a gente vai encontrar a diretiva.word 00002 e a gente vai colocar ela no mapa de memória, na posição atual, que é a posição 003 à esquerda, né, como indicado ali. Por fim, a gente terminou então de processar o programa. Acontece que ainda tinha uma palavra de memória que estava incompleta. Por causa da diretiva .align, a gente avançou o ponto de montagem, né, e essa palavra de memória ela ficou incompleta. Então, para não deixar nenhuma palavra de memória incompleta, a gente adiciona zeros aqui. Tá? Se a diretiva .align pular múltiplas palavras, não é para adicionar zero em todas as palavras, apenas nas palavras que estão incompletas, ou seja, só tem 20 bits. Tá? Palavras que não apareceram no mapa durante o processo de montagem não devem ser geradas no mapa de memória. Bom, uma vez que a gente já tem essa informação, basta a gente agora gerar o nosso mapa de memória textual. Tá? E aí a gente tem um arquivo aqui para carregar a informação na memória do nosso simulador e executar esse programa. O montador, ele produz o binário, né, que a máquina é capaz de entender, mas muitas vezes um programa ele é organizado em múltiplos arquivos, né? E o processo de montagem ele é feito arquivo por arquivo. Então, o montador monta um arquivo, depois ele monta outro arquivo, e aí, por fim, tem uma ferramenta chamada ligador que pega o conteúdo de todos esses arquivos e junta em um único arquivo. Tá? E aí, nesses casos, o que pode acontecer é que um dos arquivos, por exemplo, file1, né, .s, então eu tenho o primeiro arquivo de linguagem de montagem aqui. Tem um rótulo, tem instrução de load, né, que carrega o valor de x, e aí ele salta para o rótulo add3. Só que esse arquivo não tem esse rótulo. Se você montar esse arquivo, o montador não vai encontrar esse rótulo no primeiro passo, e no segundo passo ele não vai saber o que fazer aqui. Então, o que a gente faz é a gente produz um programa em linguagem de máquina que ele é incompleto no sentido de que tem alguns campos de endereços que não foram preenchidos, né? E junto com esse arquivo, né, no final dele ou no começo, dependendo do formato do arquivo, você coloca uma tabela de símbolos que estão faltando. Então você coloca lá dizendo, olha, existe um símbolo chamado DD3, né, que é um rótulo, que eu não encontrei. Então se você for ligar esse programa com outro e encontrar esse símbolo, por favor, atualize os campos de endereços, né, das instruções aqui com o endereço correto. Tá? Então, se a gente montar o programa agora da direita, que tem esse símbolo, quando o ligador for ligar os dois, ele vai ajustar o campo de endereço dessa instrução para conter o endereço que está associado ao ADD3. Tá? Então, isso é o que o ligador faz.